E aí, investidor e investidora, tudo bem com vocês? Bom, galera, no vídeo de hoje nós iremos falar de 3 fundos imobiliários de logística para se ter em 2025. Lembrando que o meu primeiro vídeo da série foram fundos de shopping. Na semana passada eu falei dos 3 principais de papel e hoje eu trago para vocês os 3 principais de logística. Então vamos lá. Neste vídeo vamos analisar detalhadamente cada fundo imobiliário de logística, desses 3 principais que eu trago, uma análise completa de qual fundo paga mais dividendo, qual deles tem mais potencial de valorização em 2025 e qual é o mais seguro para longo prazo. Já deixa aqui seu comentário se você tem esse fundo imobiliário, um desses 3 fundos imobiliários em carteira, ou se pretende ter já em 2025. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e ativar o sininho de notificação para saber mais análises sobre fundos imobiliários, ações e renda passiva. Então, do 0 ao 100 mil, fique comigo que eu te explico pelo caminho. Bora para análise, galera? Vamos lá, turma. Já estamos aqui com o primeiro fundo de logística. O primeiro deles é o LVBI11. É um fundo de logística que hoje o seu valor atual está R$ 101,03, descendo mais um pouco aqui, tem um dividend yield de 9,98%, podemos ver que a sua cota, o seu valor justo é de R$ 124,78, está bem descontado devido ao seu PVP, já expliquei o que é PVP aqui, tem vídeos meus passados explicando o que é PVP, confere lá. Tem uma liquidez média diária ok, boa, uma boa liquidez média diária. O seu último rendimento aqui foi de 75 centavos por cota, então não é um rendimento ruim também, um fundo de logística. Aqui podemos ver o seu histórico de dividendos. Se nós compararmos aqui no máximo e agruparmos, podemos ver que vem crescendo a cada ano que passa. Não vamos levar em consideração 2025 porque o ano não acabou, mas bem possivelmente vai ultrapassar aqui o de 2024. No histórico de dividendos. Então, um fundo imobiliário que vem crescendo a cada ano. Partindo agora para o comunicado do gestor, eu já deixei separado aqui. A sua gestora, a Real Estate, vou deixar uma deixa aqui importante, vou ler para vocês. A Pátria se consolida como a maior gestora independente de fundos imobiliários do Brasil, com mais de 23 bilhões em ativos imobiliários no país. A Real Estate do portal, sob a liderança dos sócios Rodrigo, focado com mais de 50 pessoas, soma aproximadamente 1 milhão de cotistas e mais de 500 locatórios e mais de 200 imóveis sob gestão distribuída, em 18 fundos listados na B3. Dentre eles estão alguns dos principais fundos do mercado brasileiro, ou seja, a Real Estate. Dentre esses, temos aqui o HGLG, que é o maior fundo de logística. Eu tenho esse fundo em minha carteira, gosto muito, é um excelente fundo imobiliário. Inclusive ele está aqui como os 3 melhores, não poderia deixar ele de fora. Já está aqui. Descendo mais um pouco aqui abaixo, temos aqui a sua carteira de ativo. Está bem distribuída, podemos perceber aqui. 42% está num raio de 30 km de São Paulo, entre a Grande São Paulo ali. Os outros 25% extrema, os outros 13% aqui, região metropolitana de Salvador. É um fundo que está bem distribuído logisticamente por estados aqui, Belo Horizonte e Curitiba. Locação por classe, classe A 95%, então é um fundo ótimo. Descendo mais um pouco aqui, locação por segmento de locatórios, e-commerce 27%, logística está aqui nos 17%, varejo 10%, automobilística, então 14%, bebidas 11%, os inquilinos, como eu falei, automobilístico aqui temos a Scania é desse grupo do LVBI11, a Ambev, a bebida, como eu disse, 3% aqui, então a Ambev também faz parte, a Amazon, a DHL, a Magazine, ou seja, são grandes empresas, são gigantes empresas. Agora pensa comigo, onde você compra um fundo imobiliário e você se torna sócio dessas grandes empresas. Isso aqui não é empresinhas que estão começando ou empresas que têm aí 10 anos só de mercado. São empresas que já passaram por várias crises, por vários problemas e continuam gigantes. São empresas que estão sempre contratando pessoas, estão sempre crescendo no mercado. A indústria da bebida,
a Scania, a Amazon. A Amazon hoje é uma das maiores do mundo aí, todo mundo sabe disso. Então você compra uma cota desse fundo, você vira sócio todas essas grandes empresas. Conseguiram compreender o quão grande é uma cota de um fundo imobiliário desse? Então imagina você tendo aí 200 cotas, 500 cotas de um fundo imobiliário desse. Faz as contas e começa a perceber o quanto que você ganha de renda passiva. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui. O próximo fundo que eu trago imobiliário aqui para vocês é o BTLG11. Subindo aqui mais um pouco. O valor da sua cota hoje, atual, é de R$ 100,20. Tem um dividend yield de 9,37%. Esse fundo valorizou nos últimos 12 meses 9%. Descendo mais um pouco aqui. O seu valor justo é de R$ 104. O seu PVP está descontado, 0,96, está ok. Já que falei também sobre isso, acima de 1 tá ok, acima de 1 já tá, começar a ter atenção e ver se faz sentido para você ter na sua estratégia. Mas 0,96 ainda tá ok, tá descontado para o fundo que é. É um fundo que tem uma liquidez média diária excelente, podemos falar aí. Paga um pouco mais do que o primeiro, paga 78 centavos por cota, podemos ver aqui. Descendo mais um pouco aqui, vamos aqui aos seus dividendos, agrupamos aqui, podemos ver que cresce a cada ano. Cada ano, 2024 foi um pouquinho maior que 2023 e acredito eu que 2025 também será maior que 2024. Então é uma escadinha que está subindo aqui para vocês verem, um ótimo fundo imobiliário. Entrando na parte do relatório gerencial aqui, já deixei aqui separado para vocês também. O seu indexador, 97% dele é em PCA. Aqui está os inquilinos por setor. Temos aqui papel, celulose, farma, galpão logístico aqui é a sua maior ocupação, 47%, varejo 3%, e-commerce 13%, outros 9%, e assim sucessivamente. Varejo, perfil dos ativos, 1% é varejo, 4% é indústria, e como eu disse, a maior parte é em logística, 95% aqui em logístico, ok? Descendo mais um pouquinho aqui, galera, podemos ver aqui onde estão esses ativos do fundo imobiliário, desse fundo imobiliário. Está aqui num raio de 60 quilômetros de São Paulo e Grande São Paulo, bem diversificado aqui, podemos dizer assim. Descendo mais um pouco aqui, temos aqui quais são o portfólio atual, as localizações desse fundo imobiliário, onde está. Temos aqui São Paulo, Ribeirão Preto, Jundiaí. Esses são os galpões BTLG11 possui. Então é um ótimo fundo imobiliário, muitos galpões espalhados. Ok, galera? Vamos para o próximo fundo imobiliário aqui que eu trago para vocês aqui. Temos aqui, como eu havia dito no começo do vídeo, não poderíamos deixar de fora, é o HGLG11, é um dos queridinhos aí. Já tem vídeos meus falando só sobre ele, uma análise mais detalhada sobre o HGLG11. Hoje uma cota desse fundo é de 160. Já falei nesse vídeo atrás que é difícil encontrar esse fundo imobiliário abaixo dos 165. Ainda está no 160, 163, 165. Esse fundo imobiliário passou por várias crises. É o maior hoje para mim do Brasil. Muitos falam do BTLG, ficam sempre naquela BTLG ou HGLG. Eu tenho HGLG, poderia ter o BTLG, mas agora na minha estratégia não faz sentido ter o BTLG de momento. Então vamos lá. É um fundo que tem o seu dividend yield de 8,25, valorizou nos últimos 12 meses 6%, descendo aqui, tem um PVP ainda descontado, 0,98. O seu valor patrimonial justo é de R$ 162. Tem uma liquidez média diária excelente. E galera, paga um ótimo dividendo, 1,10 por cota. É o melhor dividendo dos três, 1,10 por cota. Ou seja, a cada R$ 160 investido, você vai ganhar R$ 1,10. Podemos ver aqui o seu histórico de dividendos. Se subirmos aqui, podemos... Opa, fugiu. Podemos ver aqui também. Teve essa escadinha aqui, mas isso não é preocupante. Esse fundo imobiliário, pode ter certeza, é um dos melhores fundos do Brasil quanto a isso. Isso aqui foi de algumas coisinhas, um galpão que teve a venda, ou algum galpão que ficou vazio, então subiu a vacância ali, aí paga um pouco menor dividendo. Mas quanto a isso, continuou pagando do mesmo jeito, R$ 1,10 por cota. Já tem mais de um ano que eu tenho esse fundo imobiliário e ele está pagando isso
há muito tempo e possivelmente a tendência é aumentar mais. Mas esse ano, passou essa crise agora da Bolsa, ele estava a R$ 149, já recuperou facilmente, já está chegando no seu nível ali de 162, 165 reais. Então, ele vai passar aqui facilmente esse ano de 2025. Vamos agora aqui para o seu comunicado, no seu relatório gerencial aqui, comunicado gestor. Já deixei aqui para vocês verem que é um fundo que está bem diversificado. Em cada estado aqui, temos aqui São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro. Se compararmos esse fundo imobiliário, fizemos uma comparação aqui, podemos ver aqui, vamos comparar a rentabilidade aqui com o IPCA. Vamos comparar com o IPCA aqui, podemos fazer essa comparação. Podemos ver aqui nos últimos 10 anos. Ele ganhou facilmente do IPCA, facilmente. Então, é um fundo imobiliário que está sempre em alta, está sempre em constante evolução. Lembrando, isso não é dica de investimento, é apenas o meu estudo, o que eu faço e gravo para trazer aqui para vocês dicas para vocês não fazerem investimentos errados, não se arrependerem depois, porque tem muitas dicas no YouTube, tem dicas valiosas, confesso, e tem dicas que é só blá blá blá. Então, eu trago para vocês aqui bons conteúdos, procuro estudar melhor os fundos imobiliários para poder trazer aqui, não vou trazer qualquer tipo de fundo imobiliário, não vou falar besteira aqui, beleza, galera? Vamos aqui agora da conclusão, do que nós podemos tirar desses 3 fundos imobiliários. Vamos lá, vou pôr aqui para a gente poder fazer uma análise detalhada. Vamos lá? Vamos fazer uma apresentação de slide aqui. Vamos lá para a nossa análise detalhada desses 3 fundos imobiliários. O primeiro deles, o LVBI11, perfil arrojado, moderado, com foco em valorização. Indicado, para quem esse LVBI11 é indicado? Para investidores moderados ou arrojados. Quem busca potencial de valorização da cota, com tolerância a pequenas oscilações de mercado, que aceitam um pouco mais de risco em troca de ganho de capital. Por quê, galera? Porque ele ainda negocia com desconto frente ao seu PVP. Podemos ver lá, eu mostrei para vocês, está descontado em relação ao PVP. A possibilidade de ganho com expansão e melhora no ciclo logístico. Portfólio de qualidade, mas exposto a ajustes do mercado. Então, esse é a análise detalhada do LVB11. Para que perfil ele é e o porquê, beleza? Vamos para o próximo aqui. O BTLG11. Para qual perfil é o BTLG11? É um perfil moderado com foco em renda. Ele é indicado para investidores moderados que querem renda mensal estável e acima da média. Interessados em boas práticas de gestão ativa que aceitam crescimento mais lento, mas com consistência. Por quê? Excelente dividend yield, tem um ótimo dividend yield, não é ruim. Gestão dele é agressiva, mas com risco bem controlado. Contratos longos, isso é importantíssimo, galera, em fundos de galpões logístico. Eu não falei sobre isso lá, mas é bom falar sobre isso aqui. Eu deixei, na verdade, porque eu deixei aqui. Eu explico para vocês. Contratos longos e bem distribuídos entre locatórios. Você ter fundos, os galpões distribuídos em grandes regiões, por exemplo, São Paulo, que é uma grande região, Minas Gerais, que é região de potência também, tem uma boa distribuição e os contratos são longos. Então, são galpões que você não vai ter problema daqui 2, 3 anos ter um inquilino saindo e ficar com um galpão em vacância. Então, isso não vai acontecer porque os contratos são longos. É bom você pegar fundos imobiliários assim com contratos longos. Beleza, galera? O próximo fundo imobiliário que eu trago para vocês aqui, o próximo é a análise detalhada, na verdade. Vamos lá. É do HGLG, já falei sobre ele aqui. Temos a análise detalhada aqui. Para que perfil? Perfil conservador, moderado, com foco em segurança e longo prazo. Ele é indicado para investidores conservadores ou moderados, que buscam segurança, previsibilidade e histórico sólido. Foco em renda passiva estável e preservação de capital. Ideal para carregar na carteira por mais de 5 anos. Por quê? Fundo com track record impecável, sem comentários para o HGLG, alta diversificação de inquilinos e localização, e tem a menor volatilidade e maior estabilidade na distribuição. Falei que tem um vídeo meu aqui falando mais sobre uma análise mais detalhada e mais profunda do HGLG. Vou deixar para vocês verem aqui, se quiserem. Então, o resumo que eu trago para vocês aqui. O LVBI11, só para dar um refresh nas suas memórias. Perfil ideal, arrojado e moderado. Foco principal, valorização de cota. Risco,
médio, BTLG, perfil ideal, moderado, renda mensal atrativa, o foco principal, renda mensal atrativa, e o perfil de risco, médio para baixo. O HGLG, conservador e moderado, foco principal, segurança a longo prazo, que é o que o investidor de longo prazo gosta, cada um tem a sua estratégia, e o risco relativo é extremamente baixo. Beleza, galera? Então é isso, turma. Agora vocês já conhecem os 3 fundos imobiliários de logística que estão se destacando em 2025 e como cada um pode encaixar no seu perfil. Mas lembre-se, como eu sempre digo, o melhor fundo não é o que paga mais dividendos, mas é aquele que sempre faz sentido dentro da sua estratégia. E também lembra, diversificação continua sendo a chave para uma carteira sólida e lucrativa. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Valeu demais por assistir. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Foco nos dividendos e bora viver de renda.